sou Adriane Azevedo, sou atriz, sou produtora cultural e sou oficineira de teatro no Sind Bancários. Normalmente as nossas oficinas ocorrem no primeiro semestre, às vezes duram o ano inteiro, tudo dependendo da proposta. Este ano, por causa do Covid-19, coronavírus, nós ainda não iniciamos as nossas oficinas e não sabemos ainda quando poderemos iniciar. Espero que a gente ainda consiga dar pelo menos 3 meses de oficina este ano. Mas eu estou aqui fazendo esse pequeno vídeo caseiro e informal para falar sobre algo que nos atinge a todos, que é falar em público. Quem não teve que discursar num casamento, fazer votos para um aniversário, uma reunião de família, ou até mesmo uma situação mais formal, ser mestre de cerimônias, falar, ler em público índices, estatísticas, todo tipo de fala pública. E todo mundo sabe que muitas vezes isto não é simples. Então a primeira coisa que eu vou dizer, a primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: tente estar à vontade falando em público. Eu sei que não é fácil, mas como é que a gente consegue isso? Treinando, teste, fale em público quando necessário, se arrisque, tente, porque a melhor forma de se aprender a falar em público, como todas as questões relacionadas ao teatro, é ensaiando, como a gente diz no teatro. A gente ensaia a cena para que quando a gente apresente, a cena esteja bem sabida. É claro que falar em público pode ser algo que acontece de repente, que a gente não tem nem como prever, mas tente estar preparado se for possível. A segunda dica é: se você já tem desenvoltura para falar em público, fale como quiser, como a pessoa se sente melhor. A melhor forma de falar em público, de aprender a falar em público, é aceitar a sua própria personalidade. Eu sou assim e é assim que eu falo. E quanto mais eu aceitar essa personalidade, melhor eu vou me sentir. Então não pense, o que eu vou dizer? Vai me fugir as palavras, eu não vou ter onde botar as mãos. Todo mundo se sente assim. Só que algumas pessoas têm o falar em público como profissão ou como forma de viver, não é? As pessoas que trabalham em sindicatos, que reivindicam, que sobem para cima de palanques, professores, advogados, todos falam em frente ao público e todos de alguma forma vão se acostumando. Agora, se não é acostumado, é para esse que eu vou dar dica. Eu vou dar dicas para aqueles que não estão confortáveis em falar em público. Aqueles que suam as mãos, aqueles que a voz falta, que não sabem onde colocar as mãos. É para esses que eu vou dar estas dicas. Então, aqui vai a primeira dica. Saiba, sempre que possível, o que se pretende falar. Faça um esqueleto numa folha de papel, como a gente chama, um esquema. Vou falar primeiro isso na introdução, depois o recheio será esse, o encerramento será esse. Tente sempre coordenar as suas ideias. Por quê? Porque aí vai ficar mais fácil se expressar. Então essa é uma dica simples. Eu vou falar no casamento de minha irmã. O que eu vou dizer? Primeiro, a nossa infância, o que ela desejava ao se casar. Segundo, como foi o relacionamento com o marido. Terceiro, até casar, não é? Terceiro, o que eu desejo para eles daqui para frente. É um exemplo bem simples, bem bobo, mas para vocês entenderem o que é o esqueleto. Vou falar formalmente no encerramento do ano na empresa. Vou falar como foi o nosso ano, vou falar como pretendo que seja o ano que vem e vou encerrar dizendo boas festas, desejando a todos com as suas famílias um encerramento de ano proveitoso. Aí eu fiz o meu esqueleto, eu sei mais ou menos o que eu vou falar.
sempre ter em mente o que se pretende dizer. Quando não for possível isso, tente alguns minutinhos. Respire fundo e pense alguns minutos. Diga para a pessoa, sim, já vou fazer a minha fala, deixe-me só me concentrar alguns minutos, para que possa ordenar na cabeça o que se vai falar. A segunda dica é sobre a forma de falar. Forma de falar é muito importante. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender o que a gente está dizendo. E para isso é necessário dicção. Como se treina a dicção? A dicção pode ser treinada com uma caneta na boca. E aí vai se falando com a caneta. Pode ser até com o dedo, como eu estou fazendo agora. Por quê? Porque isso vai fazer com que a língua, os dentes e a boca se movimentem mais para exprimir as palavras, para dizer as palavras. Isso é muito importante. Pessoas que falam com a boca fechada são dificilmente compreensíveis. É preciso que a gente abra a boca para falar. Principalmente porque muitas pessoas prestam atenção no que nós estamos falando pela entonação, pela forma como estamos dizendo. Então, além de eu ter boa dicção, eu devo tentar colocar um molho na minha fala. Não falar sempre do mesmo jeito, da mesma forma, todas as falas, como se eu estivesse narrando algo que eu estou lendo. Não. Defina algumas palavras para fazer acentuação. Defina uma forma de falar em que as palavras vão se sucedendo de uma forma agradável, para que a pessoa se interesse pelo que você está falando. Tente olhar nos olhos das pessoas, não desvie o olhar, não fique com aquele olhar por cima da plateia, como se diz. Olhe nos olhos das pessoas, se dirija a elas quando está falando. Essa, então, é a segunda dica: falar corretamente, se expressar corretamente, usar vocabulários diferentes. Como é que se tem vocabulário? Infelizmente eu vou ter que dizer, vocabulário tem que ler. Ler qualquer coisa, jornal, revista. Lendo, nós temos mais vocabulário. E uma última dica, então, sobre o falar: cuidado com o final das frases. A tendência que nós temos, principalmente aqui no Sul, é de morrer no final da frase. Como se eu estivesse falando bem aqui, e então, ao encerrar a frase, eu vou morrendo na minha fala. Então, não faça isso. Lembre-se de subir a fala no final. E também, se for algo interessante, que não for pesado, lembre-se de sorrir. Muitas vezes nós travamos o maxilar por conta do nervosismo e esquecemos de sorrir. Então a pessoa que está nos vendo percebe a ansiedade na gente. Então tente ficar relaxado, tente sorrir, soltar os maxilares para que tudo que se falar possa ser compreendido. Agora, a dica é muito importante. Vai falar sobre a postura. Tente ficar firme sobre os dois pés, sem cair no quadril para um lado ou para o outro. Sem cair no quadril para um lado ou para o outro. Ficar firme, em pé, ao falar. Tente também não sapatear, como nós chamamos. O sapateamento é quando eu não paro quieta. Não sei, não tenho razão para me mexer, mas o nervosismo se transfere para as pernas. E eu fico sapateando sem parar, me mexendo sem parar. Isso vai fazer o quê? Com que a pessoa disperse o que eu estou falando. Ela não vai prestar atenção, ela só vai prestar atenção no meu movimento. E se for, então, junto com as mãos, vai ficar muito pior. Então pense bem no movimento que estamos fazendo. Tente utilizar uma das mãos. O movimento em diagonal, ele é sempre mais interessante do que o movimento baliza, como a gente chama, não é?
movimento baliza repetitivo. Movimento baliza junto com sapateamento, bom, aí, né? Não tem pessoa que preste atenção no que eu estou falando. Então, concentre-se para falar e se mexer somente quando achar necessário. Um pouco de balanço, uma troca de mãos, as duas mãos juntas um pouco, tentando não se fechar na posição segurança, porque essa posição parece dizer não. E nós estamos querendo dizer algo para as pessoas que estão nos ouvindo e que esse algo seja compreendido, seja interessante e não colocar um distanciamento da pessoa, como quem diz, tu não vai entender o que eu estou falando. Então, sempre tentar essa abertura, essa serenidade, mesmo quando o assunto for importante, mesmo quando o assunto for preciso ser tratado com ênfase, cuidado com este sapateamento, cuidado com o dedo em riste, que parece que eu estou acusando a pessoa com a qual eu estou falando. Então, se eu tiver que ser enfático, posso ser, mas que tal usar a mão inteira, em vez do dedinho? Dedinho, parece que eu estou acusando. Tudo bem, quem sabe é o caso. Mas sempre que eu acuso a plateia, obviamente, ela vai se ressentir contra mim, não é? Vai negar o que eu estou dizendo. Se no caso eu quero que ela entenda o que eu estou dizendo, o melhor é que eu me mostre aberto, generoso, confiante, passando uma confiança e uma serenidade necessárias para que as pessoas compreendam o que eu estou dizendo. Mais uma dica geral, então, sobre esse falar em público. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a fala formal, falar ao microfone. Então, a última dica dessa parte mais geral é sobre os tiques. Os tiques. Como eu queria dizer que a primeira vez que eu e a segunda vez que eu e a terceira vez que eu daí eu falei, né, pra ele, né, que se eu quisesse, né, ele poderia vir, né, mas afinal de contas, né, ele não me disse nada, né. E né. E né são muito utilizados pelo pessoal aqui gaúcho. Nós temos essa tendência do e né. Não é que fazer um né. Eu já fiz um e né aqui nesses vídeos mais de uma vez. Mas tem que cuidar que é o tempo inteiro aquele né, né. O normalmente é pra gente se lembrar de alguma coisa que a gente não está lembrando. Eu aqui nesse vídeo várias vezes procurei palavras, porque eu estou fazendo um vídeo, apesar de fazer aquilo que eu falei para vocês, um esqueleto sobre o que eu vou falar, esse vídeo não tem um texto pronto. Eu estou aqui dizendo esse texto de improviso. Então, às vezes, me faltam as palavras. Mas eu tenho uma dica. Em vez de não fale nada. Eu queria dizer para vocês que a primeira vez que eu vim aqui falar, entende? Dá esse tempo, em vez de eu queria dizer para vocês que a primeira vez que eu vim aqui falar, então dá o tempo, dá o espaço. O espaço é um refresco, não é preciso falar como se fosse uma matraca o tempo inteiro. Às vezes a pessoa que está falando necessita de um respiro e a pessoa que está ouvindo também. Então não se preocupe em parar um pouco. É melhor do que o E o né, substitua por não é, não acham, certo? Tenta substituir esse final né, que é muito nosso e que pessoas repetem insistentemente durante uma pequena gravação. Bom, essas são as dicas, não é pequenas, ainda, como eu disse, vou dar uma segunda parte sobre como falar ao microfone. Mas para encerrar,
Vamos dizer algumas coisas que melhoram a voz. Não tome café, não coma chocolate, nem nada que vá me apertar as cordas vocais, que é exatamente o que o chocolate e o café fazem. Eles contraem as cordas vocais, me deixando com mais dificuldade de falar. O que abre as cordas vocais? Água, maçã e alimentos adstringentes. Ao contrário desses alimentos que contraem, como o chocolate, como o café, como todas os alimentos e bebidas que contêm cafeína, a cafeína ela contrai. O café é um veneno para falar em público. O café é um veneno para falar, para quem usa a fala. Tentem diminuir o café. E se por acaso tiver um pigarro, alguma coisa começar a incomodar a garganta, respire fundo, solte o ar e engula a saliva. Isso vai melhorar esse pigarro. Tente não fazer assim. Isso vai irritando cada vez mais as cordas vocais. Então, beba bastante água. Deixe uma água do lado. Se for falar formalmente, então não esqueça da água. Se for informal, tome um gole de água antes. Isso vai deixar a garganta limpa. Então, esse é um pequeno vídeo, como eu disse, informal e caseiro, tentando ajudá-los com esta questão do falar em público. Logo, mais algumas dicas.